Vereador Rafael. Obrigado. Não, presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu entendo o vereador Cláudio que queria pedir o adiamento do projeto 50, 2025, mas uma coisa tem que falar ao vereador Cláudio e aos demais vereadores, né, sobre uma situação que está acontecendo aqui na Câmara, né? Como, por exemplo, adiamento de moções, adiamento de pedido de informações, são coisas, regras que estão sendo criadas e eu acho que agora, nesse processo de adequação do regimento interno, nós vamos poder dar uma analisada melhor, porque todos os requerimentos, colegas vereadores e vereadoras, quando são aportados aqui na Câmara, eles ficam acessíveis para todos os vereadores e toda a assessoria, todos os projetos, eles são públicos. Aí, vereador Cláudio, foi chamada uma reunião, cerca de uns 15 dias, vereador Frisso, o senhor não estava, o senhor estava em Brasília, tá? Então, eu recordo, o senhor é o único que tem a desculpa de dizer que não estava aqui, tá? Mas foi chamada uma reunião, presidida a reunião pelo vereador Lucas Carinhato, aonde esteve todos os secretários da Prefeitura, relacionado aos projetos. Esteve a Grégora falando sobre o projeto das ACS, esteve a servidora pública, como é que é o nome, Cristiano, que estava ali, a Catherine, juntamente com o secretário Dornelles e o Micael, falando sobre o projeto. Esteve os outros secretários falando sobre cada projeto que seria aportado aqui na Câmara, para nós tirar todas as nossas dúvidas. E nós ficamos ali quase 2 horas ali, tirando dúvida e perguntando. Peço a palavra. Então, nós tivemos aqui na Câmara para tratar sobre todos os projetos que seriam aportados e serão aportados ainda nos próximos dias aqui na Câmara. Então, vereador Cláudio, o senhor está na sua legitimidade de pedir o adiamento, mas o senhor não estava na reunião. Não estava na reunião. Então, o que acontece? O senhor quer pedir o adiamento de uma coisa que o senhor não estava na reunião, que era o momento de sanar as dúvidas. E a gente podia ter feito... Não, nós tivemos tempo de fazer emendas ao projeto nesse período de tempo. Vou lhe pedir porque agora movimenta toda uma Câmara aqui, pedindo... Todas as comissões que já tem muita coisa para fazer com pareceres, tem que refazer um parecer, voltar ao projeto, né? Então, acaba a gente tendo... alterando todo o organograma aqui da Câmara de procedimentos aqui de trabalhos, né? Os servidores aqui de comissão que já tinha projetos para fazer, vai ter que refazer, né? Servidores que vão ter que dar outros pareceres, colocar na pauta. Então, se a gente pudesse começar a participar mais das reuniões, quando o Executivo vem na Câmara, para que a gente pudesse atentar aos projetos, seria... mais útil para que a gente otimizasse o tempo legislativo. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, vereador Rafael. Eu acredito que não tenha ficado compreendido pelo senhor qual era o objeto. Meu objeto não é nenhuma questão de esclarecimento quanto à norma. Eu entendi perfeitamente, novamente um erro. Agora, de forma efetiva, a apresentação da emenda pode ser feita até o início, até o final da primeira discussão. É legítima a minha apresentação de emenda, o senhor é legítimo para votar contrário. Agora, de toda forma, se toda oportunidade que nós tivermos que debater quanto custa o tempo do Legislativo, tenho certeza que o Executivo, com erros, gasta muito mais que eu. E o senhor também sabe disso. A gente pode debater isso, não tem nenhum problema. O que eu estou falando para o senhor aqui, de forma muito transparente, é que eu acredito que nós precisamos fazer uma adequação na lei. Eu posso apresentar uma lei complementar amanhã e alterar a lei. O senhor é legítimo para votar contrário. Agora, que da minha parte falta transparência na lei, embora seja clara qual é o objeto, falta transparência. Por isso a emenda. E eu não tinha nenhum compromisso com o governo, que o governo votasse favorável. Procurei o vereador Daniel, procurei o vereador Wagner, eles conseguiram acertar comigo a retirada. Posteriormente, em razão dessa reunião que foi realizada, eles optaram por alterar o entendimento e votar de forma contrária. Não tem nenhum prejuízo. Agora é legítimo o meu requerimento, eu vou continuar apresentando o requerimento e, infelizmente, o que tem tomado nosso tempo, tomado nossas discussões em uma parcela significativa são erros no projeto de lei do Executivo, como esse erro. A gente não precisaria estar discutindo, eu podia ter apresentado uma lei complementar anteriormente e vamos combinar, que se fosse clara as coisas, o Executivo nem precisaria vir aqui explicar como tem vindo. Envergonhado não só o senhor, como tem me envergonhado toda a Caxias, como envergonhou o secretário Milton Babinotti. Obrigado pela gentileza. Bom, vereador, eu faço aqui uma referência ao vereador Ramon, estava presente, tirou várias dúvidas. Essa reunião não é da base do governo, é para todos os vereadores estarem presentes. Então,
Então, ali é o momento de sanar as dúvidas e ainda, inclusive, apontar o erro para o Executivo. Olha, não está correto. Agora, deixar vir para plenário, dar um delay de quase um mês no projeto e ver o erro no plenário e querer retardar um processo, eu acho que aí também é sacanagem. Concordo com o que o senhor falou, mas daí é sacanagem deixar vir a plenária. E o senhor, se votar adiamento de novo, vou votar contra. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael do Cristo Redentor. Com a palavra, a vereadora